Bom, dando continuidade, a parte 2 do vídeo, a gente vai fazer a análise de espectro e a equalização. Se você não assistiu a parte 1, clique na descrição, aqui tem um link, ou clique aqui nesse card do lado esquerdo, do seu lado direito, né? Na minha esquerda, mas na sua direita, para assistir a parte 1 e entender do que a gente está falando. Bom, vamos voltar aqui. Aqui na configuração do canal, a gente clica novamente nessa letra E. Aqui já está o Z-Noise configurado. É só colocar a seta do mouse no efeito de baixo, clicar na seta à direita. A gente vai clicar aqui em Analyzer. A gente vai clicar aqui, ó, em Path Analyzer. Vai abrir essa janela, que ele vai mostrar pra gente as frequências. Eu vou só fechar aqui o Z-Noise. Vamos deixar ele funcionando aqui. A gente pode selecionar aqui uma área que tenha voz, não vai precisar mais desse pedacinho aqui do ruído. Deixa novamente o loop ligado. Vamos dar um play e ver o que ele vai mostrar pra gente. De modo geral, costuma-se definir moral como normas estabelecidas e aceitas, segundo o... Bom, ele construiu um gráfico para nós aqui. Pode perceber que desse ponto para trás, mais ou menos aqui... da frequência 22 para trás é só uma zona morta da voz. É uma parte, tem frequências que não são audíveis, ou não são muito audíveis, né? Para uma voz isolada não tem tanta diferença. Isso aqui vai fazer muita diferença se tiver uma banda tocando, por exemplo, vozes, violões, teclados, bateria, guitarra, baixo, enfim. Porque um instrumento vai invadir a zona de frequência do outro. Então a gente precisa removendo a frequência inútil de cada instrumento para que eles se tornem mais audíveis na mixagem final. Mas vamos aprender como que faz aqui. Vamos pegar desse ponto aqui, ó, que ele está começando a crescer. A frequência é 64. A gente vai remover essa frequência daqui. E a voz ela vai começar mesmo aqui, ó, desse ponto em diante. A voz humana, qualquer voz que seja, pode ser uma voz grave, uma voz aguda, qualquer voz que seja, ela ocupa no equalizador a área central. A nossa voz tem muitas frequências médias. Então é isso aqui que a gente vai analisar. Então o analisador está mostrando para a gente aqui, no caso da minha voz, essa linha de frequência inútil, que vem aqui do comecinho até mais ou menos aqui quase 70 ou 109 Hz. A gente vai fazer o corte utilizando o equalizador. Vamos voltar aqui na letra E. A gente vai inserir aqui na linha EQ. Cadê ele? É o REQ6. REQ6 estéreo. Ele está aqui. Vou fechar aqui a janela do fundo. Então, mais ou menos aqui da frequência 90, 93 até... Vamos pegar esse ponto aqui, vai, 105. Daqui em diante ele começa a ter uma linha reta e começa a subir de novo. Desse ponto para trás eu quero remover toda essa frequência aqui. Então eu venho aqui. Aqui é 105, né? Você pode digitar diretamente aqui, ó, onde está em frequência, 105 e dar um Enter. Esse ponto ele está selecionando, é só clicar ele, ó, descer. A gente já está fazendo um corte dessa frequência aqui, ó. Vamos ouvir como está ficando. Aqui vai ser praticamente imperceptível. Segundo o consenso individual e coletivo, tem um caráter mais pessoal, exige fidelidade aos próprios pensamentos e convicções íntimas. Bom, aqui quase que não se ouve a diferença porque é uma frequência muito baixa. Agora vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, essa frequência, identificar ela está muito alta, já para a gente poder começar a trabalhar nas frequências propriamente ditas. Aqui tem a frequência 551. Então é assim, a gente vai trabalhar na sequência certa. A segunda sequência vai ser a 551, que é esse ponto aqui. A gente vai afunilar essa frequência, jogar ela para cima, a gente vai movendo de um lado para o outro, até identificar qual que é a parte mais feia do som, e a gente corta ela, a gente vai zerar ela. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui e jogar ela para cima.
gente vai afunilar essa frequência, clicando nesse comando aqui de Q e jogar para a direita. Ele fez um pico, né, bem elevado. A gente vai tocar o áudio e vai movendo ela de um lado para o outro até achar a pior frequência nessa zona aqui. Existe um componente de permanência. Existe um componente. Moral deriva do latim mos, mores, e significa costume ou procedimento habitual. Já ética vem do grego ethos, e quer dizer conduta, uso, costume. Esta proximidade desses significados já evidencia a dificuldade de se extremarem os conceitos. De modo geral... Bom, apagou uma luz aqui. Bom, para mim, a pior frequência que está aparecendo é essa. Então a gente vai zerar ela totalmente. Para fazer isso, é só a gente jogar ela para baixo aqui, ó. Joga ela para baixo. Dá um play e vamos ouvindo. De modo geral, costuma-se definir moral como normas estabelecidas e aceitas segundo o consenso individual e coletivo. Tem um caráter mais pessoal. Exige fidelidade aos próprios pensamentos. Vamos ouvir o antes e o depois. Próprios pensamentos e convicções íntimas. Existe um componente de permanência. Existe um componente. Moral deriva do latim. Já deu uma boa melhorada aqui, né? Você pode ir mexendo nesses controles aqui, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, para mexer na amplitude da frequência. Deriva do latim mos, mores, e significa costume ou procedimento habitual. Já ética vem do grego ethos, e quer dizer conduta, uso, costume. Você pode pegar aqui mais uma frequência, pode pegar mais umas duas e fazer a mesma coisa. Vou pegar, por exemplo, essa daqui, ó, que é 1017, vai ser, no caso, a terceira frequência a ser trabalhada. É esse ponto aqui. Mesma coisa, joga para cima. A gente vai afunilar ela aqui. A gente vai procurar a pior parte do som e vai baixar depois. Uso, costume. Esta proximidade desses significados já evidencia a dificuldade de se extremarem os conceitos. De modo geral, costuma-se definir moral como normas estabelecidas e aceitas segundo o consenso individual e coletivo. Tem um caráter mais pessoal. Exige fidelidade aos próprios pensamentos e convicções íntimas. Existe um componente de permanência. Existe um componente. Moral deriva do latim mos. Mesma coisa. Achou, joga lá para baixo. Você pode cortar mais ou menos, aí vai depender do seu gosto. Latim mos, mores, e significa costume ou procedimento habitual. Já ética vem do grego ethos. E movendo esse controle aqui, ó, Q, para a esquerda e para a direita, você consegue pegar frequências laterais para mais ou para menos. E quer dizer conduta, uso, costume. Esta proximidade desses significados já evidencia a dificuldade de... Já deu uma boa limpada aqui, né? A mesma coisa a gente vai fazer para esse terceiro controle. Vamos tentar levantar ele direto, sem tentar identificar lá. Vamos afunilar ele. Afunilar, procurar a frequência mais feia e jogar para baixo. Dificuldade de se extremarem os conceitos. De modo geral, costuma-se definir moral como normas estabelecidas e aceitas segundo o consenso individual e coletivo. Tem um caráter mais pessoal. Essa aqui. Exige fidelidade. Só jogar ela para baixo. Exige fidelidade aos próprios pensamentos e convicções íntimas. Existe um componente de permanência. Existe um componente... Vamos ver aqui o antes e o depois. Existe um componente. Moral deriva do latim mos, mores, e significa costume ou procedimento habitual. Já ética vem do grego ethos, e quer... Já ficou bem bacana.
Nas partes agudas aqui eu não vou mexer, senão ele pode acabar tirando um pouco do brilho da voz. Na terceira parte agora, na sequência, a gente vai trabalhar com o Vocal Rider e ver como que ele funciona. Clica na descrição do vídeo para ir para a terceira parte ou clica nesse card aqui em cima, à sua direita. Não esqueça de dar o seu like, curtir, se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais, indicar aos seus amigos e fazer o seu comentário. Vamos na sequência para a terceira parte.